Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, canal Sérgio S. Bento, tá bom? É com alegria que eu estou aqui para mais um programa Jesus, a sua única solução, tá bom? Hoje eu quero falar aqui numa mensagem bastante especial com uma pergunta, um questionamento para você. E, na verdade, é um questionamento para todos nós que a gente sempre tem que estar fazendo essa pergunta. Por acaso, você perdeu Jesus? E, sim, isso mesmo. Por acaso, você perdeu Jesus? Essa é a nossa reflexão, é a nossa mensagem de hoje, tá bom? Eu vou ler o texto que a gente vai usar para falar sobre esse assunto e daqui a pouco eu volto, tá bom? Peço que você aguarde aí a leitura. Se você tiver a Bíblia e puder acompanhar com a gente, tudo bem. A minha aqui é a versão NVI. A versão NVI eu estou usando hoje, tá ok? Se você quiser acompanhar a gente, eu vou ler Lucas, do capítulo 2, do verso 41 ao 52. Vamos à leitura, já eu volto para a gente continuar. Assim diz a narrativa. Todos os anos os seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. É uma festa mais importante para os judeus. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume, ou seja, todos os anos eles iam a Jerusalém participar da festa da Páscoa. Terminada a festa, voltaram seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam todo um dia. Não se preocuparam, ele deve estar aí com o pessoal aí. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados com seu entendimento, sua sabedoria e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso com a gente? Por que você fez isso? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Seu pai e eu, a gente está te procurando faz tempo. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja bem, esse texto aqui ele faz parte somente dos evangelhos, ele faz parte somente de Lucas. Ele narra, como você viu aí, a volta para casa dos pais de Jesus e outros parentes e amigos que foram até Jerusalém para a festa da Páscoa. No entanto, no meio do caminho, de volta para casa, os pais de Jesus descobrem que Jesus não está com eles. Essa história de perder Jesus é grande. Veja bem, depois de 3 anos caminhando junto, os discípulos de Jesus perdem Jesus, vocês sabem disso.
Quando ele é crucificado e morto, todo mundo abandona ele. Aí, somente depois da ressurreição, quando Jesus aparece para todos eles, é que eles retornam a essa fé, a essa caminhada, a essa comunhão, a seguir Jesus novamente. Temos também, depois do século IV, a igreja perde o Jesus dos evangelhos. Nasce o cristianismo com o imperador romano Constantino. Hoje, olhando para aquilo que a gente chama de igreja evangélica, muitos estão se perguntando se também eles não perderam o Jesus dos evangelhos. A igreja que se diz evangélica, ou qualquer pessoa que se diz evangélica, tem que ter a qualidade do evangelho de Jesus. Ou seja, tem que andar como Jesus andou. Esse é o modelo, não tem outro. Tá bom? Agora, talvez você está aí como Maria e José. Sente que perdeu Jesus. Dizem que no Brasil a gente tem quase 13, 14, 15 milhões de desigrejados, gente que estava dentro de igrejas evangélicas e saíram. Saíram, na maioria das vezes, por causa que olhou para os evangelhos, para o texto bíblico e diz, não bate, o Jesus do evangelho não é igual a isso que esse pessoal está falando por aí. Falando aí nos púlpitos, pregando, ensinando para o povo, não é. E aí o pessoal saiu fora, né? Eles são considerados desviados. Tem até a campanha para os desviados, volte para a igreja. Não é volte para Jesus, é volte para a igreja. E esse pessoal saiu dessas igrejas e muitos não vão em lugar nenhum, ficaram realmente desanimados, desiludidos com o Jesus que anunciam por aí. Mas vamos lá a nossa mensagem aqui. Como que os pais de Jesus perderam Jesus? Para a gente entender um pouquinho essa dinâmica de como pode ocorrer a perda de Jesus, a gente precisa olhar para a experiência aqui de José e Maria, porque eles perderam Jesus. A primeira coisa que a gente encontra no texto é que diz que eles não perceberam que Jesus não estava mais com eles, diz o verso 43. Eles estão de volta da festa, caminho de volta para seus lares e tranquilo. Não perceberam que Jesus não estava mais com eles. Você lembra que o contexto aí é a festa da Páscoa. Celebrações, música, por alguns dias. Eles estavam tão cheios daquilo que estava acontecendo na festa da Páscoa, no templo, com a religião, com tudo, com as celebrações, que não se lembraram mais nem de Jesus, do menino, esqueceram. Estão voltando para casa e estão achando que Jesus está com ele. Eles estão cheios do que aconteceu no templo, cheio de celebração, de música, cantando lá para Deus e tudo mais. Da festa da Páscoa, uma das maiores celebrações. E eles voltam para casa e eles pensam que Jesus está com ele. É isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente vai para as igrejas, para os templos religiosos, e a gente canta, lê a Bíblia, o pastor prega, fala tanta coisa, e a gente volta para casa e a gente diz, eu acho que Jesus está comigo. Eu estou sentindo uma coisa aqui maravilhosa, gostosa, deve ser Jesus, eu acho que ele está comigo. Né? Só que você não percebeu que Jesus não está mais com você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus é Jesus, o que acontece no templo, as festas, as comemorações, o que o pastor diz, nem sempre tem a ver nada com Jesus. Você me entendeu? Saiba disso. E o José e Maria confundiram que o que aconteceu no templo, a festa da Páscoa. Olha que coisa mais importante que Deus deu para a gente. Você está entendendo? No entanto, eles percebem que Jesus não está mais com ele.
Isso era coisas da religião, do judaísmo. E as pessoas pensam assim, que está tudo conectado, ligado. Não está, não. Jesus é uma coisa, o judaísmo é outra coisa. Você está entendendo? O catolicismo é outra coisa, o cristianismo é outra coisa, os evangélicos é outra coisa. Jesus é Jesus. Não confunda as coisas. E aí tem uma coisa muito interessante. A respeito da história do Templo de Salomão, a famosa história do Templo de Salomão, porque as pessoas pensam, nossa, eu estou no Templo de Salomão e aqui é maravilhoso esse lugar. Imaginavam José e Maria, apesar que naquele templo, o templo era Herodes que tinha construído, mas tem a ver com a história do templo, a imagem é que o templo é o Templo de Salomão, a ideia é essa, ainda que Herodes tenha feito. E a história do Templo de Salomão e tudo mais não é nada boa. Inclusive o templo ali que Maria e José estavam comemorando a festa e tudo, você pode ler aí nos evangelhos, Jesus profetizou a sua destruição, sem nenhum pudor, sem nenhum medo. E o que aconteceu no ano 70 com os romanos que destruíram tudo, tudo. E o mais incrível é que a fissura dos judeus é tanto por esse negócio de templo que o pessoal ainda continua sonhando em construir o terceiro templo. E com a ajuda, lógico, dos evangélicos no mundo inteiro. Agora você veja bem, pelo amor de Deus, eles esqueceram de Jesus, não perceberam, eles tinham que entender que não é Jesus que te segue, é você que segue Jesus. Você que tem que estar com Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coloque isso na sua cabeça. Você tem que estar afim de Jesus. O centro tem que ser Jesus na sua vida. Não é templo, não é nenhuma religião, não é nenhuma doutrina, não é nenhum credo, não é homens, não é placa de igreja, é Jesus, tem que ser o seu centro, porque se você não fazer isso, você vai acabar perdendo sem que você perceba. Uma outra coisa que mostra como eles perderam Jesus foi que eles pensaram que Jesus estava com os companheiros de viagem. Diz logo no início do verso 44, você pode olhar aí, eles pensaram que estava com os amigos, eles foram procurar, né? Puxa, não está aqui com a gente, nem nada, vamos procurar com os amigos, foram procurar até com os parentes ali e tudo. E aí eles percebem que Jesus não estava com os amigos, com os parentes, com os companheiros de viagem. Jesus não estava com nenhum deles. E aí a gente pensa o seguinte, puxa, essas pessoas, elas foram na festa, no templo, tem Bíblia, não é? Falam de Deus. Só que quando você chega para conversar um pouco mais, para saber algumas coisas, você vai perceber que essas pessoas não têm Jesus. Não têm Jesus. Elas podem contar muito do que aconteceu na festa. Elas podem falar muito da experiência da Páscoa, da libertação, relembrando a saída do Egito. Muita coisa, muita alegria. Você está entendendo? No entanto, elas não estão com Jesus. Não estão com Jesus. Dizem que o Brasil tem 90% de cristão. Mas vai ver se tem mesmo Jesus. 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 É só dar uma olhada para o nosso país, as famílias, as cidades. Dizem que o Rio de Janeiro tem quase 50% de evangélico. Dá uma olhada como é que anda a situação do Rio de Janeiro. Então tem muita gente que diz, eu sou cristão, eu sou crente, eu tenho Jesus, eu tenho Bíblia, eu falo de Deus, e daí? Quando você chega perto para conversar mesmo e saber, você percebe que essas pessoas não têm Jesus. E uma outra coisa, porque a gente observa nessa perda de Jesus, de José e Maria, é que eles demoraram a crer
que tinham de fato perdido Jesus. A gente percebe isso no verso 44. Eles procuraram lá o dia todo, tranquilo, e começaram a procurar entre os seus parentes, conhecidos, tal, não tá. E aí, depois de dias, aqueles de fato cai a ficha e descobrem que tinham perdido Jesus. Se alguém chegar para você e conversar com você e dizer assim, olha, eu não sei não, mas parece que você perdeu Jesus. O que você vai fazer? A maioria das pessoas, muitos vão partir até para agressão, para violência, porque a pessoa não vai admitir. Ninguém vai admitir que não tem Jesus, porque a pessoa vai dizer, eu vou na igreja, eu tenho Bíblia, eu ouço o pastor pregar, eu participo de corrente, eu faço isso, eu falo de Deus, e ele acha que tem Jesus. José e Maria demorou a crer que tinham perdido Jesus. O ser humano é arrogante, ele não gosta de ouvir correções, ele não gosta de ouvir a verdade, dizer que ele está errado, que não é assim. E aí fica difícil, porque como que você vai entender que você perdeu Jesus? Você é uma pessoa autocrítica? Você já se questionou sobre isso, se Jesus de fato está na sua vida? Você já se questionou se aonde você vai, o seu local de culto, a sua denominação religiosa, você já leu os evangelhos e olhou lá e você percebeu assim, poxa, mas esse Jesus aqui dos evangelhos não bate com o Jesus do local, do ambiente de culto que eu vou, na igreja que eu vou, na denominação que eu frequento. E eu te pergunto, você tem peito para fazer isso? Você já fez isso? Uma das coisas que eu percebo ultimamente é que é uma arrogância muito grande no meio da liderança evangélica e até do povo de Deus também. Inclusive é muito ódio, muita briga, você vê isso aí nas redes sociais. Qualquer pessoa que diz alguma coisa diferente, tudo há uma perseguição, há muitos insultos, provocações contra essa pessoa. Os líderes religiosos, por exemplo, a gente vê líderes religiosos aí gritando, botando o dedo em riste, insultando, ameaçando descaradamente. E esse pessoal diz que está falando em nome de Deus, da Bíblia, de Jesus. Onde você vê isso nos evangelhos? Onde você vê isso em Jesus? Você está entendendo? E a arrogância tem cobrado um preço alto. O pessoal está por aí ouvindo lobos vestidos de ovelhas, mas que estão pervertendo o evangelho de Jesus. Enquanto isso, você está sendo enganado, saqueado, por causa da sua arrogância, sua falta de humildade, de você dizer, puxa, eu vou conferir o que o meu pastor está pregando, eu vou conferir o que a igreja minha coloca como doutrina, ela diz que é de Deus, que é na Bíblia, eu vou conferir principalmente com Jesus, gente. Principalmente com Jesus, tá bom? A bola agora está com Jesus. Aliás, o próprio Jesus diz que os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados, né? É o que diz a palavra de Deus. E isso fica muito claro na vida de Jesus, que ele tinha uma vida humilde, um jeito simples. A gente vê também a vida dos apóstolos que ensinou isso e viveu isso, tá bom? Agora você veja bem, isso daí que a gente acabou de ver, e eu passei para você, foi como os pais de Jesus, José e Maria, perderam Jesus. Agora, o que acontece quando a gente perde Jesus? O que acontece? A primeira coisa é que os pais de Jesus ficaram perplexos, diz o verso 48. Ficaram perplexos. Mas é quando a ficha cai, quando eles realmente compreenderam que o menino não estava com eles, não estavam com os amigos, não estava com ninguém, eles ficam perplexos. E aqui Jesus, eles tinham consciência que Jesus era mais do que um menino comum, só um filho deles, no caso de Maria. Ele era o Messias,
o Salvador do mundo. Eles tinham consciência disso. Maria sabia e José sabia disso. E, conforme diz o verso 47, perder Jesus, quem perde Jesus perde a sabedoria de Deus. Jesus estava lá entre os mestres do judaísmo, na porta do templo, e eles fazendo perguntas e Jesus respondendo o tempo todo. E eles, assim, como pode esse menino saber de todas essas coisas com 12, 13 anos? E conforme Paulo diz mesmo, Jesus é a sabedoria de Deus. É triste ver as pessoas que se dizem de Deus, mas a vida delas é deplorável, quase em todos os sentidos. Então, pelo amor de Deus, você tem que entender e analisar se Jesus está com você. Se você descobrir que não, é para a gente ficar perplexo, porque Jesus é realmente a coisa mais importante para cada um de nós, para todos nós. Jesus é fundamental, é essencial. Perder Jesus é loucura, acabou a graça, acabou a vida e tudo mais. Uma outra coisa é que os pais de Jesus vão imediatamente à procura de Jesus. O texto mostra isso. Assim que eles de fato percebem, constatam a perda de Jesus, eles vão à procura de Jesus imediatamente. Se você acha que de algum jeito você perdeu Jesus aí, ainda que você vai na igreja A, B, C ou D, ouve o pastor fulano, beltrano e tudo mais, e você diz, olha, eu acho que não tem a ver, e volte a procurá-lo. Volte a procurá-lo. A religião, saiba disso, é o que mais faz a gente perder Jesus. E foi por isso que, olha só, Maria e José perderam Jesus. Eles sabiam de Jesus e eles perderam Jesus. Aonde? No judaísmo, no templo lá, com as festas religiosas. Você está entendendo? E a religião é uma oferta de enganos. Você tem que entender isso. Jesus não é religioso, Jesus é uma pessoa. Ele não tem nada a ver com religião nenhuma. 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 Tá bom? Então, os pais de Jesus foram à procura imediatamente de Jesus. Volte, procure Jesus de verdade, o Jesus dos evangelhos. Tá bom? Aí você pode estar perguntando, mas onde a gente acha Jesus? Aí você deve estar pensando, ele vai apontar a igreja dele, o grupo religioso dele. Olha, querido, os pais de Jesus, sabe o que eles fizeram? Retornaram para Jerusalém à procura de Jesus no templo. No templo, como eu disse, de Salomão, que agora era de Herodes. Tem gente que acha que tem que voltar para o templo físico, para a igreja de antes. E tem gente que até prega isso e tudo. Você nasceu aqui, você tem que voltar para cá. Aqui que você foi batizado, aqui que você foi consagrado, aqui que você tocava e cantava. É aqui que você tem que voltar. O pessoal coloca isso. Meu querido, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas não é no templo físico, em nenhum templo religioso físico da terra, em nenhuma religião da terra, em nenhum desses lugares, tá bom? Só para você ter uma ideia, tempos depois, quando Jesus pregava já o evangelho adulto, ele disse que o templo havia se transformado num covil de ladrões e salteadores, tá bom? Então, não vá lá. Não vale a pena você procurar em templo. Aí você fica onde? Onde a gente acha Jesus? Não é em templo religioso, não é em corrente, não é em campanha, não é em nada dessas coisas. Veja só, em João 4, uma mulher, uma samaritana, perguntou para Jesus onde devia adorar a Deus. Onde a gente devia buscar a Deus. E ela diz assim, será que é aqui, no Monte Gerizim, ou é lá em Jerusalém, no templo? Onde será que a gente tem que adorar, buscar a Deus? Jesus disse, nem no monte aqui, nem no templo lá, mas em espírito e em verdade. É assim que o Pai procura as pessoas, gente que quer Ele de verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Onde você acha Jesus? Como você deve buscá-lo?
Simples. Oração. Primeira coisa. Ore, fale com Deus. Você abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou sentindo que eu acho que eu te perdi. Eu quero te achá-lo novamente, porque o Senhor é essencial para a minha vida. Outra coisa, nos evangelhos, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. É esse Jesus dos evangelhos que você tem que achar. Tá bom? Não é Jesus de nenhum lugar. É o Jesus dos evangelhos que você tem que achar. E busca ele em verdade, sinceridade do seu coração. Sinceridade do seu coração. Eu quero achar Jesus de verdade. Você quer mesmo? Tenho certeza que você vai encontrar se você assim fizer. Os pais de Jesus não desistiram da busca de Jesus até o fim, foram lá e encontraram. Eles sabiam do valor e da importância de Jesus para eles e depois nunca mais o perderam. Os discípulos de Jesus, que também perderam Jesus, assim que eles reencontram depois da ressurreição, nunca mais eles perdem Jesus. Tá bom? E assim que Maria acha Jesus, eles levam Jesus para casa. Ele não fica no templo. Você está entendendo? Jesus não tem que ficar no templo. O templo agora é você. Conforme diz Paulo, você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo habita você. Você é o templo. Não é tabernáculo, não é templo de Salomão, de Herodes, nem templo nenhum. Você é o templo. E é em você que ele quer habitar. Tá bom? José e Maria nunca mais largaram de Jesus, nunca mais perderam de Jesus, os discípulos nunca mais perderam Jesus. E se você reencontrá-lo, eu tenho certeza que você nunca mais vai perdê-lo, se você reencontrá-lo de verdade. Tá bom? Por isso eu digo que Jesus é a única solução, tá bom? E eu volto terminando dizendo: por acaso você perdeu Jesus? Se isso aconteceu, procure e você vai encontrá-lo. Procure-o de verdade e você vai achá-lo. Tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre esses que me assistem e me ouvem neste momento. Pessoas que talvez, envolvido com a religião, pensou que talvez estivesse servindo a Deus, mas depois descobriram que não. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos que possam agora fazer essa busca pelo Jesus dos evangelhos, de verdade, com sinceridade, e eu tenho certeza que irão encontrá-lo. Amém. Quero pedir que Deus abençoe você, que você também se inscreva lá no nosso canal Sérgio S. Bento, tá bom? E deixe lá o seu comentário, se possível. E logo assim que puder, a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. Fique com Deus, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Ache Jesus e não perca mais, tá bom? Deus abençoe. Beijo.